O relato de um casal que foi para o umbral. Ajude nosso canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando, compartilhando para os seus amigos e doando qualquer valor através do botão Valeu. Havia uma cidade pequena, marcada pela rotina pacata e pelo olhar curioso de vizinhos sempre atentos. Nessa cidade vivia Marcelo e Patrícia, um casal que aos olhos da sociedade representava o modelo perfeito de união. Ambos eram bem-sucedidos. Marcelo possuía uma pequena empresa de construção civil e Patrícia era professora universitária. Frequentavam a igreja local, faziam doações para eventos comunitários e eram frequentemente lembrados como exemplo de retidão e moralidade. Mas por trás das aparências, havia um abismo silencioso que se abria cada vez mais. Marcelo alimentava uma vaidade desmedida, orgulhava-se do dinheiro, da casa luxuosa e da admiração que recebia. Já Patrícia, embora dedicada no trabalho, cultivava ressentimentos ocultos. Humilhava os alunos que não se enquadravam em suas exigências, discriminava os mais pobres e nutria um desprezo profundo por quem não se alinhava ao seu padrão de vida. O casamento deles, embora aparentemente sólido, era baseado em trocas frias, interesses sociais, exibições públicas e um pacto silencioso de manter as aparências, mesmo que o amor verdadeiro já tivesse se apagado. Entre quatro paredes, reinava o orgulho, o egoísmo e a indiferença. Certa noite, voltando de uma festa de empresários, Marcelo e Patrícia sofreram um acidente de carro. Chovia forte, e Marcelo, embriagado, perdeu o controle do veículo em uma curva. O impacto foi violento. Ambos faleceram instantaneamente. No entanto, quando abriram os olhos após a escuridão da morte, não encontraram a paz ou a luz que tantas vezes haviam ouvido falar nas pregações da igreja que frequentavam por conveniência. Em vez disso, sentiram o corpo pesado, como se correntes invisíveis os arrastassem para baixo. Despertaram em um lugar sombrio, coberto por névoa espessa. O ar tinha cheiro de enxofre de mofo, e gritos ecoavam ao longe, misturados a lamentos incessantes. Estavam no umbral. Marcelo, desesperado, gritou: "Isso deve ser um pesadelo. Deus não faria isso comigo. Eu sempre fui um homem de bem. Eu ajudava a igreja." Patrícia, com o olhar perdido, tentava negar a realidade. "Não pode ser. Eu era respeitada, ninguém me superava. Eu não mereço estar aqui." Mas logo perceberam que, naquele plano, não havia como esconder suas verdadeiras essências. Suas máscaras sociais haviam se dissolvido, revelando sentimentos que carregaram em vida: orgulho, desprezo, egoísmo, falsidade. O umbral não era um castigo externo, mas a materialização de tudo aquilo que haviam cultivado em seus corações. À medida que caminhavam, viram figuras sombrias surgirem da escuridão. Eram pessoas que haviam cruzado suas vidas. Marcelo reconheceu antigos funcionários explorados, homens e mulheres que ele havia demitido sem piedade, deixando famílias à míngua para preservar seus lucros. Eles o olhavam com rancor e dor. Já Patrícia se viu cercada por alunos chorosos, jovens que haviam desistido dos estudos por causa de suas humilhações e palavras duras. Alguns, em vida, haviam caído em depressão, marcados pelo desprezo da professora que deveria guiá-los. Essas figuras não os atacavam fisicamente, mas cada olhar era como uma lâmina que cortava suas almas. Marcelo e Patrícia sentiram a própria culpa retornar como um peso insuportável. Embora estivessem juntos, o umbral não os manteve unidos. Forças invisíveis os separaram. Marcelo foi arrastado para uma região escura, onde almas famintas se lançavam umas contra as outras em busca de restos ilusórios de poder e dinheiro. Patrícia, por sua vez, foi levada para uma área onde gritos ecoavam como ecos eternos de desprezo e julgamento, refletindo o mesmo veneno que ela havia semeado em vida. Ambos,
mesmo afastados, sentiam a presença um do outro. Não havia amor verdadeiro, mas um elo de sofrimento compartilhado. O tempo no umbral não seguia a mesma lógica da terra. Dias pareciam séculos. Marcelo sentia sede interminável, fome que nunca se saciava e uma angústia que o esmagava. Ele tentava se justificar, gritando: "Eu não era mau. Eu só queria ser respeitado. Eu só queria ser grande." Mas a cada palavra, sombras se alimentavam de sua energia, sugando-lhe as forças. Patrícia, por sua vez, revivia cenas de humilhação que havia causado. Em cada grito, via o reflexo de seus próprios atos. Era como estar diante de um espelho que nunca se quebrava, obrigando-o a encarar quem realmente era. Após longos períodos de tormento, Marcelo e Patrícia, em lugares diferentes, tiveram o mesmo impulso: clamar por ajuda. Pela primeira vez, não pediram dinheiro, prestígio ou status. Pediram apenas uma chance. Marcelo murmurava em lágrimas: "Se houver alguém ouvindo, eu só quero aprender. Eu não aguento mais essa dor." Patrícia, em desespero, chorava: "Eu não quero ser assim. Eu quero me libertar desse veneno que eu mesma plantei." Foi nesse momento que uma luz tênue rompeu a escuridão. Dois espíritos se aproximaram, acompanhados de uma falange de trabalhadores da luz. Eram entidades compassivas que vinham ao umbral em missões de resgate. Não eram juízes, mas irmãos espirituais prontos a estender a mão aos que sinceramente desejavam mudança. "Marcelo, Patrícia", disse uma voz suave, mas firme, "vocês colheram o que plantaram. Mas o arrependimento sincero abre portas. Ainda não estão prontos para a paz plena, mas podem começar o caminho de redenção." A luz os envolveu, afastando as sombras que os prendiam. Não foi fácil. As correntes espirituais resistiam, como se não quisessem soltá-los. Mas, à medida que ambos se rendiam ao arrependimento, as algemas se desfaziam. Conduzidos pela equipe espiritual, Marcelo e Patrícia foram levados a uma colônia de tratamento. Não era o céu, mas um hospital espiritual, onde poderiam descansar e refletir. Ali, foram recebidos por irmãos que cuidavam das feridas da alma com amor e paciência. Marcelo, ainda fraco, percebeu que deveria trabalhar a humildade, aprendendo a servir sem esperar reconhecimento. Patrícia, por sua vez, entendeu que sua missão futura seria valorizar e acolher aqueles que antes desprezara. A experiência no umbral havia sido dura, mas necessária. Eles aprenderam que a vida não se mede por aparências, títulos ou riquezas, mas pela forma como tratamos o próximo. O casal que na Terra vivia de máscaras agora teria a oportunidade de reconstruir suas essências. E assim, unidos não mais pelo interesse, mas pela dor e pela promessa de renovação, Marcelo e Patrícia iniciaram uma nova jornada, conscientes de que apenas o amor verdadeiro, o amor que serve, acolhe e respeita, poderia libertá-los definitivamente das sombras que eles mesmos haviam criado. Se você gostou de nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, comentar, compartilhar para os seus amigos.